Hoje eu quero indicar para vocês 3 livros que fizeram total diferença na minha vida. Foram livros que quando eu li, eles trouxeram muito mais do que conhecimento, eles provocaram em mim a mudança. Mudança nos meus hábitos, na minha forma de me enxergar, de enxergar as pessoas. E o primeiro livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro foi um livro que veio num momento bem especial na minha vida, onde eu estava passando por um monte de coisa, lidando com um turbilhão de emoções, e ele foi me indicado pela minha psicóloga na época, e foi um livro muito especial que juntamente com a terapia trouxe, assim, grandes mudanças, trouxe grandes ensinamentos com relação às vulnerabilidades, medo, insegurança, a forma como eu me enxergo, a forma como eu lido com as emoções. Sabe quando você está passando por uma situação e de repente você se sente desconfortável, você sente medo e você não entende por que que naquela situação ali você ficou baixa astral e você às vezes fica até de mau humor, você muda todo o contexto, né, o ambiente, ou seja, algum gatilho ali foi acionado. Eu aprendi a acolher esse sentimento, a entender o que que era aquilo que eu estava sentindo e ressignificar. E mudar aquilo, a forma como eu estava vendo, a forma como eu estava me enxergando ali. Eu consegui olhar para Renata ali e falar: "Opa, espera aí, isso está dessa forma, por causa disso e disso e disso, então como eu tenho que agir?". E eu lembro que a minha terapeuta na época falou assim: "Esse é um livro para ficar na cabeceira da sua cama, todas as vezes que você sentir a necessidade, né, vier algum pensamento ou vier a algo aí dentro de você, é um livro para reler várias vezes". E depois dele vieram outros livros que também foi me ajudando aí nessa mudança. E um outro livro funcionou muito bem para mim, dentro desse contexto de mudança mesmo, de transformação, foi o Mindset. Esse livro eu percebi que muita coisa na qual eu não evoluía, da qual eu não crescia, coisas que muitas das vezes eu me via ali na média, me faltava o esforço. O livro menciona essa relação do talento e esforço. Quantas vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim: "Uau, nossa, fulano dá certo naquilo ali porque a pessoa ela é muito talentosa, ela nasceu com aquele dom, ela tem dom", e não é bem assim que funciona. Muitas pessoas elas chegam até o topo, elas conseguem se desenvolver em muitas coisas, é porque elas se esforçaram, é porque elas treinaram, elas fizeram aquilo repetidas vezes. Então ela foi se tornando boa de tanto fazer aquilo, de tanto insistir, 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 insistir. Esse livro abriu muito a minha mente. Foi um livro também que me ajudou a pensar com relação à minha fé também, porque às vezes eu dava algumas desculpas, acho que se eu posso dizer assim, minha mentalidade ela realmente estava meio engessada com relação a isso. Eu olhava e falava assim: "Ah, talvez isso não deu certo para mim porque não é da vontade de Deus". Em alguns casos, realmente, né, a gente insiste em lugares que não são nossos, mas em outros, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa melhorar. O outro livro que eu quero indicar para vocês, que também foi um livro que, nossa, foi assim chave também, que é o essencialismo. Com esse livro eu percebi que tinha muita coisa no meu dia a dia que podia ser eliminado. Eu percebi que eu podia dizer não para pequenas tarefas, eu aprendi realmente a importância de dizer não para as pessoas, dizer não para as minhas vontades, entender o que realmente importa naquele dia, naquela fase de vida que eu tô, entender que às vezes não tem como abraçar tudo, eu não preciso estar em todos os lugares. O essencialismo ele trouxe uma lição que muitas vezes a gente dá muita importância para aquilo que pouco importa, a gente preenche a nossa agenda, preenche o nosso tempo com coisas que não fazem sentido nenhum, às vezes para cumprir a agenda social e para agradar pessoas, não para fazer aquilo que realmente importa. Esses livros foram fundamentais para me ajudar a crescer, a desenvolver, a me entender melhor, entender as minhas emoções, entender os meus comportamentos, e assim eu tenho caminhado nas minhas leituras. Esses foram um dos primeiros livros que eu fui lendo assim, sem parar, livros em que eu consegui, gente, começar e terminar, porque como eu já mencionei que antes eu tinha essa dificuldade de ler e dar sequência, não só com isso, com outros hábitos também, mas hoje a leitura faz parte do meu dia a dia e eu já li tantos outros livros que eu quero ir compartilhando aqui com vocês. Esses livros foram importantes, mas hoje eu estou lendo tantos outros livros que ajudam a me desenvolver como pessoa, a entender o outro, a ter empatia com o outro, livros de ficção,
A gente não precisa necessariamente ficar preso, né, somente nos livros técnicos com pesquisas. Às vezes um livro que conta uma história, ele provoca em nós uma mudança ainda muito maior. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você já leu algum desses livros ou pensa em ler, me conta aqui nos comentários. Um grande abraço para você, não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.